Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta para falar com vocês sobre mais uma trilogia de fantasia. Desta vez, e para quem não se atentou, ainda mudou o nome do canal, tá? Não é mais Backlog Chaser, é Biblioteca Bruta, também lá no Instagram. E essa trilogia da vez aqui, a primeira trilogia da saga do Elfo Negro, o Drizzt. Drizzt é personagem que já tem mais de 40 livros lançados, mais não, 40, lançou o 40º agora em 2025 lá fora. Aqui, neste mesmo ano de 2025, acabou de sair o 13º, que conclui mais um arco do Drizzt. Então, se você é daqueles que teme que histórias fiquem incompletas, não se preocupem, tá? Todas as histórias do Drizzt, elas são divididas em arcos, e esses arcos têm começo, meio e fim. Então, ainda que ela não traga mais nenhum livro, você pode pegar e ler até o 13º, você vai se divertir muito. Assim como eu me diverti lendo essa primeira trilogia. É uma trilogia que, de origem, é justamente chamada de Trilogia do Elfo Negro, que, como vocês podem ver, o primeiro volume se chama Pátria, o segundo Exílio, o terceiro Refúgio, e vai contar então aqui a história do Drizzt desde sua nascença até o momento que ele sai do submundo, sai das cavernas da onde os Drows, os Elfos Negros, vivem, e vai conhecer, desbravar o mundo da superfície, tá certo? Uma série que me surpreendeu demais, demais mesmo. Eu achava que ela seria algo adolescente, algo aqui mais infanto-juvenil, e ela é um jovem adulto com alguns traços até às vezes de bem adulto, né? Algumas coisas que aconteceram aqui me surpreenderam legal, e já digo que eu gostei demais. Passei a ter muito carinho por esse personagem e quero muito continuar lendo essas histórias aqui. Eu tenho até o 11º volume, eu vou mostrar tudo eles aqui. Vamos falar um pouquinho do que é D&D, brevemente, né? Só para quem não conhece. Vamos adentrar um pouquinho em cada livro, tudo isso sem spoilers, e vamos mostrar também quais são os arcos de história já lançados aqui no Brasil. Vamos também definir as melhores capas de Drizzt no mundo. Tudo isso depois da abertura. Vamos lá! A série Dungeons & Dragons, então, foi criada lá em 1974 pelo Gary Gygax e pelo Dave Emerson, dois caras aí que revolucionaram o sistema de jogos de mesa nos Estados Unidos e no mundo, né? Por que não? É um sistema de jogo que usa muito de um grupo de regras e usa muito da imaginação das pessoas, né? É sempre jogado aqui em grupo, até tem campanhas que se joga sozinho, mas geralmente nós temos aqui a figura de um mestre liderando esses jogadores, não liderando, conduzindo esses jogadores através das regras, através da sua narrativa, das suas histórias, seus desafios, conferindo se todas as ações que os jogadores fazem podem ser feitas, dão certo, têm sucesso ou não, enfim, role-se os dados, faça-se a campanha, use-se a imaginação. Quem já assistiu Stranger Things viu a molecada jogando lá, né, Dungeons & Dragons, também está muito presente em diversas outras mídias, em diversos outros filmes, séries. Eu mesmo conheço o D&D muito mais através dos jogos e mesmo de alguns filmes, ou da Caverna do Dragão. Caverna do Dragão era D&D, né? E eu conheço muito mais dos jogos, porque eu nunca joguei RPG de mesa. E adorei ter lido isso daqui, porque eu começo a entender muito melhor alguns funcionamentos desse mundo do D&D. Então, pra mim, isso tem sido muito positivo, tá bom, galera? Até recomendo também, tem um vídeo que viralizou, acho que o ano passado, começo desse ano, que é com o Joe Berntal, né, o Justiceiro, o Shane lá do The Walking Dead. Ele tá no podcast dele entrevistando uma companheira dele lá em Justiceiro e também no Demolidor, que é a Deborah Ann. E a Deborah Ann, ela é uma mestra profissional de Dungeons & Dragons. Ela é até mesmo contratada para mestrar jogos para outras pessoas, né, de tão boa que ela é nessa função. E ali, em 3 minutos, ela ensina o Joe Berntal a jogar D&D. Eu vou deixar esse link aqui, deem lá uma olhada se você não conhece o que é D&D e como se joga D&D. Espero um dia conseguir ter essa experiência por aí, certo? O universo de Dungeons & Dragons, ou D&D, é imenso, é vasto, e assim como Tolkien, ele virou referência, né? Porque muitas vezes a gente vê alguma história, é bem Tolkien, é bem Senhor dos Anéis. Para outras histórias é muito comum o pessoal falar assim, pô, esse jogo, esse filme, essa história, que ela tem uma vibe bem basicona de D&D. Porque D&D virou um template, né? Ela virou um modelo a ser seguido, virou base para diversas outras coisas que vieram aí na cultura pop e depois, em seguida, seus lançamentos. E também acabou sendo aí uma excelente porta de entrada para muitos leitores ao mundo da fantasia, certo? Com o tempo, começaram a sair romances nesse universo de D&D. Drizzt, especificamente, começa a ser lançado em 1987 e desde então, praticamente todo ano, com raras exceções, tem um livro da saga de Drizzt lançando, por isso nós já estamos aí nos 40 livros, tem ano até que teve mais de um. Mas não começou com o livro Pátria, começou com outro livro, começou com O Fragmento de Cristal. Todos os livros são escritos pelo mesmo autor, o R.A. Salvatore, tá? O cara assumiu aqui o personagem Drizzt, botou debaixo do braço
ele que criou também, né, o personagem. Esses livros aqui são de uma trilogia, a trilogia dos Vales dos Ventos Gélidos, ou em inglês Icewind Dale. E o personagem Drizzt fez tanto sucesso, que a partir daqui ele resolveu então voltar no tempo cronológico do personagem Drizzt para escrever essa trilogia aqui de formação do personagem, né? Até inicialmente esse carinha loiro aqui, ó, o Ulfgar, é que era para ser o herói da história, o personagem principal, mas Drizzt roubou a cena geral, tá certo? Então por isso, apesar desses livros aqui virem depois, eles são comumente lidos como 1, 2, 3 e os livros que vieram antes viraram 4, 5, 6. E é muito divertido a gente imaginar também, né, galera, que tudo isso que acontece do Drizzt aqui, apesar de ser lore oficial, né, do Dungeons and Dragons, é uma gota no oceano gigantesco que é D&D, tá? Então, assim, não se prendam muito ao que acontece aqui, ela pode influir ali num grande esquema maior, mas o Drizzt, ele virou, assim, um personagem lenda junto com tantos outros, né, que a gente tem aqui no universo de D&D, que me vem à cabeça primeiro é o Raistlin, que tem livro sendo lançado pela Jambô, que eu quero, os dois, uma duologia. Se eu não me engano, o Raistlin também é responsável por aquele meme, né, do Masters of the Obvious. Então, assim, é muito curioso o quanto o D&D influenciou a cultura pop até os dias de hoje. Então, Drizzt é muito importante nesse sentido. Bom, desde a minha última resenha, eu inicio as resenhas aqui também com um bloco de escolher a melhor capa do mundo. Eu vou lá no Goodreads e começo a dar uma olhada em todas as capas que estão lá cadastradas de lançamentos para o mesmo livro no mundo inteiro, tá certo? Todos os 3 livros do Drizzt têm mais ou menos umas 10 páginas ali com umas 100 capas cadastradas. A grande maioria delas usa a mesma imagem de capa, né, que é basicamente essa daqui, que é uma das primeiras, não é exatamente a primeira, mas é uma das primeiras, é uma das mais utilizadas. Há pequenas variações, né? Algumas colocam umas faixas brancas, outras enquadram essa imagem aqui, mas eu gosto muito do que a Jambô escolheu fazer na edição brasileira, que nós temos aqui a imagem do Drizzt com sua pantera Guinevere, e a imagem ela vai dando toda a volta no livro até e continua aqui atrás. A gente começa a ver aqui a cidade de Menzoberranzan. Menzoberranzan, grande nome de cidade. Então eu dou destaque aqui para a nova capa que está saindo agora em 2025 lá nos Estados Unidos. É uma capa mais com uma arte mais 3D, mais digital. E também dou destaque para outra capa russa aqui, bem fraquinha, tá? Já no volume 2, então assim, pro volume 1 eu prefiro essa brasileira para mim é a mais bonita. Pro volume 2, também nós temos pouquíssimas variações, para os 3 volumes, tá? Tem pouquíssima variação, não sei se isso é obrigação contratual até do licenciante, mas eu dou destaque também para a nova inglesa, também dou destaque para esta húngara aqui, tá? São 2 inglesas aqui que eu dou destaque, vou deixá-las aqui, e também para essa terceira, para essa húngara que eu também achei bem clássica, bem misteriosa. Já pro terceiro volume, também dou destaque para a nova versão 2025, que eu também achei muito bonita. E também dou destaque para essa versão espanhola aqui, que tem essa imagem dos Dark Elfos que as capas originais lá dos anos de 1990 mesmo tinham, né? Que era esse Dark Elfo mais preto em vez de cinza, com essas testas grandes, com uma aparência mais velha e também com esse cabelo de laque aí, ela Araci Balabanian, a Cassandra, né? Esse cabelão aí para trás de laque. Todas elas eu fico com as edições brasileiras. Eu gostei demais, principalmente para a gente ter esse fator aí, como eu comentei, delas prosseguirem por todo o livro, certo? Começa lá na frente e vem para trás. A gente tem vários detalhes aqui de um cenário. Todos esses cenários aqui são cenários de coisas que de fato acontecem nos livros, tá certo? Aqui então, volume 3, Drizzt com sua pantera vai aí indo para o mundo de fora e encontrando alguns outros personagens ali. Cara, é muito, muito legal. Bom, antes da gente discutir sobre os livros em si, vamos falar sobre spoiler, galera. Eu não vou dar spoiler, mas eu acho que os próprios capas já são spoilers, né? Porque aqui a gente sabe que a gente vai falar sobre a pátria, né? Sobre a cidade de Menzoberranzan. Aqui nós vamos... O livro se chama Exílio, então vai ser spoiler eu dizer que alguma coisa vai acontecer com o Drizzt, tanto faz, que ele vai escolher aí ou se exilar ou será exilado, né? Eu não vou dizer qual dos dois vai acontecer, mas de alguma forma ele vai cair em exílio. E no terceiro volume, acho que não é spoiler nenhum dizer também, que depois de tudo ele vai buscar seu refúgio lá no mundo da superfície, tá certo? Então, tirado esse elefante da sala, vamos começar a falar sobre os livros em si. Ó, galera, eu tirei o microfone aqui rapidinho, só para mostrar para vocês brevemente como que estão as edições, né, internamente. Então ele tem uma boa diagramação, tá? Uma boa gramatura de página, a gente consegue ver muito pouco lá para trás.
Todos os capítulos começam aqui com esse desenho. Sempre que a gente passa um certo tempo, ou começa um novo arco, também vem essa divisória aqui, com a rainha, com as aranhas aqui, né? E toda a história também começa com um monólogo, um diário do Drizzt, tá? Ele aqui no fim até assina Drizzt Do'Urden. Todos os capítulos começam com isso, então. Não exatamente os capítulos, né? Todas essas quebras de momentos. Então passa 3, 4 capítulos, tem uma dessas quebras e vem um monólogo do Drizzt. O primeiro volume vem com um mapinha da cidade de Menzoberranzan. Olha aí. Já o segundo volume, segundo e terceiro volume, eles não têm um mapinha, mas eles têm um catálogo de personagens. Ó. Tem um glossário aqui com todos os personagens para a gente não se perder na história, porque começa a aparecer muita gente de raças diferentes, etc. Né? Eu senti falta de um mapa aqui no terceiro volume, porque o Drizzt já começa a andar aí pelo mundo da superfície, passa por diversos lugares. Seria legal ter um mapa aqui. Não sei se tem no original, tá? Se tiver, eu deixo a informação aqui na edição. Adentrando então no primeiro livro, o Pátria, o roxinho aqui atrás, a gente vai então, mais do que um livro sobre Drizzt, a gente tem aqui uma história sobre, um livro sobre a cidade de Menzoberranzan, onde toda essa história vai se passar aqui no primeiro volume, e também uma história sobre a sociedade dos Drous, tá certo? Essa sociedade dos Drous, ou elfos negros, né? Elas vivem nos subterrâneos do mundo, tá? Aqui nós temos uma caverna imensa e muito alta, né? Muito larga e muito alta. Então os elfos negros dominam essa cidade e alguns territórios ali em volta. E é uma sociedade matriarcal e que adora uma deusa do caos, uma deusa aranha chamada Lolth, ou Lolth, certo? É uma sociedade que prioriza tudo que a gente tem como conceitos ruins. Né? Ela prioriza a ganância, a busca constante pelo poder, ela prioriza o caos, a enganação, a mentira, a desordem, a violência, a falta de lealdade, a falta de honra. Então, tudo assim que você for necessário para fazer para subir, seja internamente na sua família, seja internamente na sociedade Drow, ela vai te priorizar e ela vai te recompensar por isso, tá certo? E justamente por ser uma sociedade matriarcal, por diversos momentos a gente vai ter conceitos muito interessantes aqui em como é o tratamento dos homens nessa sociedade, né? Os homens aqui são completamente descartáveis, tá, galera? Mas completamente descartáveis. E a gente vai ver algumas situações logo pra frente. Essa sociedade matriarcal, então, ela é dividida por famílias, né? Então, as famílias, elas são classificadas dentro dessa sociedade num sistema de ranking que meio que verifica aí o conjunto do poderio militar, social, econômico, mágico e de favorecimentos da deusa Lolth com essa família, né? É muito legal notar aqui que os deuses no universo Dungeons and Dragons, eles estão em outros planos de existência, né? Porque o que são planos de existência? É como se fosse que nós temos a Terra, nós temos o paraíso, o purgatório e o inferno. Paraíso, purgatório e inferno são outros planos de existência. Então aqui nos Dungeons and Dragons a gente tem diversos desses planos de existência, né? E a deusa Lolth está em um desses planos, mas ela influencia e ela pode até mesmo ser influenciada de acordo aí com os favores que essas famílias fazem para ela, né? Mas é uma deusa que instiga muito isso, muita atrairagem, tá certo? A falta de honra. Então essas famílias são colocadas nesse sistema de casta, como eu falei, e a família do Drizzt, a família Do'Urden, a gente inicia a história com ela sendo aí a 10ª casa dessa sociedade de Menzoberranzan, que tem dezenas de casas aí dentro, todas elas brigando por poder. O livro já começa com os Do'Urden atacando uma outra casa, uma casa superior, porque é o único modo de você avançar nessa sociedade é derrubando o próximo, certo? Derrubando alguém que está à sua frente. Você tem que ficar sempre olhando para trás para ver se ninguém está tentando te derrubar, mas você sempre tem que olhar para frente para tentar derrubar o próximo. E durante esse ataque, né, a matriarca da família, chamada Malícia, olha o nome da mulher, Malícia, em inglês é Malice, ela está grávida. E eles estão atacando essa casa superior, mas é uma casa que está meio desfavorável com a deusa, está meio enfraquecida, então eles têm lá muita confiança no sucesso desse ataque. O Drizzt vai então nascer durante esse ataque, né? Ele vai vir nascer e ele já nasce ali com os olhos roxos, né? Geralmente os Dark Elves eles têm olhos avermelhados, castanhos, etc. E ele nasce com esse olho roxo que o pessoal já acha tudo meio estranho. E imediatamente após o seu nascimento, uma das filhas, né? Vamos colocar a família aqui, né? O Drizzt tem a matriarca da família, que é a Malícia. Ele tem 3 irmãs, todas bem mais velhas do que ele. A Brisa, que é a irmã mais velha, ela já é uma sacerdotisa aí da deusa Lolth. E depois ele tem a irmã do meio, é a Maia. E a irmã mais nova é a Vierna. Essa é a irmã que é 100% irmã dele, né? Porque na sociedade dos Drows a gente não tem uma figura de pai patriarcal. Essa figura, foda-se, dane-se você, né? A matriarca ali escolhe alguém
mais de confiança, que ela gosta ali como reprodutor, e é isso aí, tá certo? No nascimento do Drizzt, ele nasce como o terceiro filho homem da casa. E pelas regras da sociedade dos Dark Elfos, né, o terceiro filho homem tem que sempre ser sacrificado para a deusa Lot. Então assim que ele nasce, a Brisa já pega o bebê e já vai tentar fazer esse sacrifício. Até que chega ao conhecimento das outras irmãs que o irmão mais velho do Drizzt, o Nalfene, morreu nesse ataque à outra casa. Não vou considerar spoiler disso que eu vou dizer aqui agora, porque tudo isso que eu estou falando é o primeiro capítulo do livro, tá, galera? Quem matou, o irmão mais velho dele não morreu em batalha. O irmão do meio mata o irmão mais velho por pura ganância, tá? Então o Drizzt tem um grande golpe de sorte aqui, porque pela ganância do seu irmão do meio, que quer os postos, que quer ser mandado, que quer os bens, as posses e os cargos, né, que o irmão mais velho tem, ele aproveita do ataque para dar uma punhalada pelas costas e roubar essa função. Né? Porque ele até fala em alguma coisa no sentido: eu não quero ser mandado para tal lugar, eu quero os seus benefícios. Principalmente até entre os homens, né, que tem tão poucas oportunidades dentro dessa sociedade dos elfos negros, qualquer degrauzinho que você consegue subir é muito importante. Com isso, então, o Drizzt consegue sobreviver e vai passar a sua infância junto da família. Uma coisa interessante sobre esses ataques aqui, para a gente começar a falar um pouco de como essa sociedade é ferrada, nessa sociedade dos Drows. É proibido você atacar outras casas, é proibido, mas olha, como então os Do'Urdens estão atacando? É aquela história assim: ninguém reclamou, então nunca aconteceu. Qual que é o negócio aqui? Quando você ataca uma outra casa, você tem que ter a certeza de que você matou todo mundo que pertence àquela casa. Os guerreiros não, os guerreiros são geralmente escravos, contratados, você meio que os absorve. Mas os membros daquela família, das crianças aos mais velhos, aos anciões, você tem que matar todo mundo. Porque se alguém sobrevive, e esse alguém depois vai lá e faz uma denúncia às outras casas, todas as outras casas vêm e te atacam. Então você tem que atacar e não deixar testemunhas, não deixar alguém para sobreviver. Não é como se fosse um ataque às escondidas. Todas as outras casas estão sabendo. Todas as outras casas estão vendo o que está acontecendo. Pô, você está no meio de uma caverna, começa a ter um monte de batalha, explosão, isso, aquilo. Todo mundo está sabendo. Só que é aquela coisa, se ninguém reclamar, então nunca aconteceu. Então a casa do Urden vai fazer esse ataque. Eles vão achar que conseguiram matar todo mundo, mas alguém vai ficar para trás, que vai trazer um problema mais lá para frente. Não vou contar, senão é spoilers, tá certo? Mas olha como essa sociedade é ferrada, né? Dê a punhalada pelas costas e só torça para ninguém ver. Porque se você for bem sucedido, você sobe no ranking e todo mundo vai te congratular e a Rainha Aranha vai te beneficiar, você vai ficar mais favorável com ela, tá? Mas só não deixa ninguém ficar sabendo, ninguém sobreviver. Mata todo mundo, tá certo? Bom, a partir daqui então a gente vai ver o Drizzt então crescendo dentro dessa família, né? Logo ali, ele é novinho, começa a receber sua doutrinação de como os homens são imprestáveis, de como os homens têm que ser subalternos às mulheres, de como isso e aquilo. E ele fica ao cuidado das suas irmãs ali, que começam a treinar eles em magias básicas, né? Porque os elfos negros aqui, eles começam a seguir certos caminhos, né? Ou eles viram espadachins, guerreiros, ou eles podem trabalhar com magia, mas nunca uma magia tão alta quanto as mulheres podem trabalhar. E então essas irmãs começam a trabalhar com ele, né? Essas irmãs são bem severas, né? Tudo que o Drizzt faz de errado é chicotada, é porrada, é jogado de um lugar para o outro. A única que trata ele minimamente bem, assim, né, que as outras, assim, se o Drizzt erra uma vez, chicotada. Já a Vierna, essa que é mais irmã dele mesmo, filha do mesmo pai, ela é a única que espera ele errar umas 3 vezes antes de demonstrar alguma coisinha assim, né. Mas ainda assim ela é bem cruel com o Drizzt também. Até que o Drizzt chega na adolescência e ele vai começar seu treinamento com espadas para ver se ele tem alguma maestria com isso, e se descobre que ele é extremamente maestro com as espadas, né, extremamente habilidoso, nasceu para isso, então ele começa a treinar com o instrutor ali, com o líder dos guerreiros da casa do Urden, o Zek Nalfene. O Zek Nalfene é um dos orgulhos da casa do Urden, né? Apesar de ele ser um homem, porque ele é o melhor guerreiro de toda a cidade de Mesomberranzan. Então o Drizzt aqui, ele está crescendo imbuído em toda essa politicagem, vendo já o que sua mãe está fazendo ali desde a nascença, e depois ele é treinado pelo melhor espadachim de todos, né? E vão se passar anos nesse treinamento, até que aí o Drizzt vai ser mandado também para uma escola para aprofundar seus treinamentos com a espada, junto com outros jovens guerreiros e tal. E ali também vai ser muito interessante a gente ver esse outro aspecto da sociedade dos elfos negros, né, de como eles são doutrinados a serem gananciosos, a serem traidores, são doutrinados a não ter piedade em matar nem mesmo os seus semelhantes, familiares, etc., e são doutrinados a odiar tudo que vem de fora, e são doutrinados a odiar todos os da superfície, principalmente os outros elfos, né, ou os anões que ficam ali, que também têm cidades no subterrâneo e tudo mais.
Então é muito interessante a gente ver como essa doutrinação vai acontecendo. E o Drizzt, ele é meio diferente da galera, né? Porque ele vai vendo tudo isso e ele vai questionando. Ele fala assim, mas como assim isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo dessa forma? Por que a gente está atacando essa casa? Por que a gente está matando essa pessoa? Ele é muito questionador nesse sentido. Ele não vê sentido nessas atitudes e quando ele entende o sentido, ele não concorda com elas, né? E o seu treinador, o Zek Nafen, ele é um excelente matador de Drows, não porque ele é um excelente guerreiro, só isso, né? É porque ele odeia a própria raça, ele odeia esse estigma, essa cultura da raça dele, né? Então, quando ele vai atacar outra casa, ele sai matando geral, mas ele fala, vocês são todos filhos da puta, eu odeio ter nascido um Drow e ter que viver aqui. E ele reconhece no Drizzt esse mesmo ímpeto, né? Então ele começa a tentar influenciar o Drizzt para ele não ser doutrinado como as demais crianças. Ele vê ali no Drizzt uma esperança. Bom, a história vai se sucedendo, eu não vou adentrar mais muito aqui, mas o Drizzt começa também a fazer missões pela Casa do Urden, missões lá envolvendo a cidade dos anões, missões envolvendo a superfície, e diversos atos que o Drizzt vai tendo aqui ao longo dessa história vão chegando ao ouvido da própria mãe dele, que vai ficando muito irritada com ele, e vai chegando também ao ouvido de outras casas e da própria deusa Lolth, né? E muitas dessas atitudes do Drizzt aí, em todos esses momentos, então, vão fazer um momento de ruptura, e que nos leva para o segundo livro, Exílio. Aí, de novo, não vou dizer se ele foi exilado porque se ele foi exilado ou se ele quis se exilar para não dar problemas para a família, talvez, não sei. Então, algo vai acontecer que o Drizzt vai passar a viver em exílio, tá certo? Até tem um momento aqui durante o ritual de formação lá dos alunos, caraca, não esperava isso nesse livro do nada, assim, né? Bem interessante, assim, então realmente me surpreendeu muito esse livro. Mas dos três foi o que eu menos gostei, justamente porque é essa coisa meio, não claustrofóbica, é meio repetitiva. Os cenários que o Salvatore descreve aqui são muito bons, são todos muito bonitos. Mas é sempre assim, a caverna é pedra, é o roxo da magia, é isso e aquilo, é os mesmos personagens, a gente quase não vê ninguém de outra raça aqui, são sempre todos escravos e tudo mais. Então fica uma coisa meio repetitiva, né? E tem essa parte da política que é bem legal, bem interessante, mas eu tô vendo que eu fui meio fora da curva. De várias resenhas que eu já vi aqui, de gringos ou brasileiros, a maioria gosta mais do primeiro e menos dos outros. Eu gostei muito mais dos outros dois, que é muito mais aventura, tá certo? A partir daqui, o segundo e o terceiro livro, galera, eu vou falar menos, né? Pra gente não correr risco de entrar tantos spoilers. Mas o segundo livro, a gente tem o Drizzt, então, sozinho, numa jornada. Eu esqueci de falar lá no primeiro livro. Durante o primeiro livro também, ele vai entrar em contato, ele vai conhecer e vai adquirir a Pantera Negra Guenhwyvar, que vira aí sua grande companheira. Sei lá, não lembro a última vez que eu li um livro onde um personagem tinha um companheiro animal assim, né? Que o ajuda tanto e vira esse suporte emocional que ele tanto precisa, né? Essa pantera, ela também é de um outro plano de existência, ela fica dentro de um objeto, né, em formato de pantera que ele tem, e quando ele precisa de ajuda, ele chama ela, ou quando ele não quer se sentir solitário, ele chama ela, mas ela não consegue ficar aqui por muito tempo, apenas algumas horas, ela precisa voltar para o plano de existência dela. Então o Drizzt, não vou dizer como ele obtém essa pantera, ele vai então para esse seu exílio, e nesse exílio ele está ali nos túneis subterrâneos, né, da cidade. Não da cidade, né? Tem a cidade, tem o território dos dos Elfos Negros e o Drizzt está além disso. E é cheio de monstros, de difícil acesso à comida, de difícil localização de abrigo, água e tudo mais. Então ele começa a ter que viver, a aprender a viver sozinho, né? A ser um sobrevivencialista. E ele vai passar 10 anos dessa forma, né? Tendo como única companheira a Pantera Guinevere. E aqui, durante esses 10 anos, vai começar a surgir um certo persona no Drizzt que ele vai passar a ter muito medo dele, que é a persona do caçador. É como se fosse uma dupla personalidade no Drizzt, puramente instintiva, que só quer matar, comer, matar, comer, matar e comer, matar e comer, matar e comer, que só quer se sobreviver, né? Vai perdendo um pouco a racionalidade disso. Com medo dessa persona que vai surgindo, o Drizzt se toca que ele precisa viver em sociedade, ele é uma pessoa social. Aí então ele se despede da sua pantera, fala, pode ser que a gente nunca mais se vê, eu vou te carregar comigo, mas pode ser a última vez que a gente vai se ver, eu vou me entregar na cidade dos anões, seja o que Deus quiser. Não vou dizer o que vai acontecer, etc, só vou dizer que o Drizzt faz um bom amigo ali, e em determinado momento, um bom amigo, um anão, em determinado momento ele vai ser obrigado a sair dessa cidade, e o anão fala, não, se você vai sair, eu vou com você, já tô velho, quero viver aqui umas novas aventuras, bora nos aventurar por aí. Ao mesmo tempo que tudo isso está seguindo, a gente também vai ter no desenrolo político que está acontecendo lá em Maison Berranzan pela saída do Drizzt. E uma das formas aí da Casa do Urden voltar a ter favorecimento com o deus Lolth é matar o Drizzt, né, que causou todo o problema. Então eles vão colocar algo ou alguém
alguma coisa atrás do Drizzt lá nos subterrâneos. Nessas andanças, então, do Drizzt sabendo que está sendo perseguido, fugindo, só com esse seu amigo anão, eles vão se embrenhando cada vez mais nesses túneis do submundo, né? Então o livro ele é permeado por diversas pequenas aventuras do Drizzt. Tem essa primeira aventura dele caçador, tem essa aventura dele com os anões, tem essa história dele com o Estalo, essa história dele com o Mago Humano que ele vai conhecer, vai ser o primeiro ser humano que ele vai ver. Vai ter um momento que eles vão encontrar ali os Devoradores de Mentes, que estão aqui na capa, né? Esses seres aqui em cima, que parecem o Cthulhu. Olha só, que supostamente são aliados aí dos Elfos Negros, né? Tem até um lá em Maison Berranzan que serve de ajuda ali para a Casa Baenri, que é a principal casa. Eles vão se envolver em altas aventuras aí, até o momento que ele vai ter que se confrontar com o que o está perseguindo, né? É um livro de pura descoberta do Drizzt, descoberta de sociedades, porque ele não se entrega aos anões de uma vez, né? Ele começa a ficar ali de stalker dos anões, digamos assim, viver um Big Brother dos anões. Ele começa a observar como eles trabalham, o companheirismo, como eles são afetuosos uns com os outros, a camaradagem, como as crianças brincam, né, coisa que os Drows não fazem e tudo mais. Então ele começa a fazer um comparativo de como foi a vida dele, de como é a vida nessas outras sociedades. Então ele começa a descobrir muito mais o mundo, ele começa a se descobrir, e é um livro onde por diversos momentos ele tem que fazer decisões. É a decisão de se juntar aos anões, é a decisão de sair dos anões, e diversas outras decisões, várias delas até de vida ou morte, tá? Tem diversas decisões aqui que o Drizzt tem que tomar, que é a decisão de vida ou morte, para ele, para outros companheiros dele, até que a decisão final que ele vai tomar é de ir para o mundo da superfície, lá no livro Refúgio, tá certo? Vamos adentrar então ao terceiro livro. Bom, o terceiro livro então é um livro sobre descobrimento do mundo externo, certo? E aqui a gente vai ver o Drizzt tendo que lidar com diversas coisas pela primeira vez, principalmente, até mesmo coisas tão naturais, né? Coisas do meio ambiente, por exemplo. Porque lá no subterrâneo não existem estações de tempo, não existem mudanças de temperatura nem nada desse tipo. Assim, muito breve, né? Mas mudanças de estações, primavera, verão, outono, inverno, não existe. E aqui ele tem que lidar com isso pela primeira vez. É a primeira vez que ele sente muito calor, é a primeira vez que ele sente muito frio. Então ele começa a ter que se adaptar com esse tipo de coisa, se adaptar principalmente ao sol, né? Os Elfos Negros eles não foram adaptados para viver do lado de fora do mundo, eles se adaptaram para viver no subterrâneo, como já dito, né? Eles enxergam melhor no escuro. A pele deles é muito sensível à luz do sol, ao calor. A visão deles é muito sensível também ao sol, sendo que o Drizzt, por causa do olho dele, ele até consegue enxergar melhor do que os demais. Lembrando que não é a primeira vez que o Drizzt vem na superfície, né? Lá no Pátria, eu comentei brevemente ali, ele faz uma missão na superfície, ali envolvendo os elfos da superfície, uma das coisas que ele fica horrorizado ali, ele foi nessa missão. Então o Drizzt primeiro ele começa a se adaptar ao sol, para depois ele começa então a investigar o mundo à sua volta, e ele já começa encontrando alguns outros desgraçados ali, né? Não desgraçados no sentido de estarem meio perdidos na vida igual ele, né? Mas filhas da puta igual os Drows, da onde ele veio, né? E ele começa a observar uma vila de humanos que tem ali perto, e ele começa a falar, será que aqui eu posso, né, transformar esse lugar aqui em minha casa, né? Mas ele sabe que ele só vai sofrer muito preconceito nesse mundo, porque a visão que todo mundo tem dos Drows é a visão de sanguinários, desgraçados, filhos da putas, hipócritas, backstabbers, né? Tô Faria Limer aqui falando tudo em inglês, mano. De uns caras que te apunhalam pelas costas, de que não dá pra confiar, extremamente maléficos, violentos, carniceiros e tudo mais. Então ele sabe que ele vai lidar muito com esse preconceito, ele sabe que ele vai ter que ter muita paciência, ele vai ter que sempre convencer as pessoas de que ele não é o que a aparência dele diz num primeiro momento, certo? Então ele começa a observar essa sociedade de humanos ali perto, essa pequena vila, até que esses outros seres aí que parecem umas hienas, esqueci o nome dessa raça, aparece, e fala, um Dark Elf, vamos lá atacar eles, o Drizzt mata todo mundo, né? Um pequeno spoiler aqui do primeiro capítulo, tá? Enfim, muita coisa vai acontecer ali com essa vila, ele vai ser acusado de ter feito um monte de coisa que ele não fez, ele é a pantera dele, ele vai começar a ser perseguido, ele vai ter que provar se ele fez isso ou não, se ele vai conseguir provar isso ou não, vocês vão descobrir só lendo. Ele também vai se resolver com alguns seres de um outro plano que também estão invadindo essa região ali, igual os aliens no filme, né, que eles vêm para a Terra para se provar e amadurecer, né? Esses seres de outro plano meio demoníacos também vêm para cá para fazer meio que um rito de passagem aí da juventude para a maturidade. E o Drizzt também vai lidar com eles. Vai ter um caçador com que o Drizzt vai se envolver ali, que o Drizzt esse cara vai ficar possesso e vai perseguir o Drizzt o livro inteiro, aonde quer que o Drizzt vai, então vocês também vão ter que ler para saber
a resolução desse caso. Ali ele também vai conhecer um mago humano muito poderoso, um Montólio, se chama Montólio. Esse cara é cego, ele já é muito velho, viveu muito tempo, e ele tem um bosque ali que ele cuida, ele consegue conversar com os animais. É muito legal fazer isso no Baldur's Gate, aliás, conversar com os animais, tanto no Baldur's Gate quanto no outro jogo lá da Larian, como que chama? Divinity Original Sin e Divinity Original Sin 2. É muito legal conversar ali com animais, você descobre muita coisa. Nossa, em Baldur's Gate 3 é fantástico conversar com os animais. Então o Montólio meio que vai ser aí uma segunda figura paterna, uma segunda figura de mestre que o Drizzt vai ter nesses 3 livros. E o Drizzt vai passar a conviver bastante tempo com ele ali. A gente vai ter também aqui nossa primeira grande batalha, nossa primeira grande guerra. A gente teve lá no primeiro livro, né, a Guerra das Casas, mas aqui a gente vai ter realmente um exército atacando o Drizzt. Então o Drizzt, aqui ele também vai conhecer uma nova deusa com quem ele vai começar a talvez venerar essa deusa, né? Ele vai ver que bate mais com o que ele sente, né? E em todo momento, em todos os lugares que ele vai disso que eu falei, desde lá do primeiro livro, o Drizzt, tudo que ele quer é uma casa, né? É um lugar para chamar de casa. Também gostei bastante desse livro aqui, nós temos essas novas aventuras. De novo, o Drizzt vai ter que fazer duras escolhas, ele vai passar também por diversas perdas, né? Ele vai ser nesses 3 livros, o Drizzt já vai se tornar um cara extremamente calejado com a vida, né? Tanto pelas dificuldades e com as coisas que ele consegue aprender, seja trabalhos ali manuais, seja trabalhos de sobrevivência, seja trabalhar com arco, conversar com os animais, etc. Ele vai se tornando então um personagem muito capacitado e muito calejado em toda essa jornada. E o que a gente pode resumir então desses 3 livros para a gente ir indo para o final aqui do vídeo, né? Fica aí, que além de fazer isso aqui, eu vou demonstrar esse livrão lindão que está aqui. É que em todo momento aqui, tudo que o Drizzt quer é um lugar para chamar de casa. Então primeiro ele pensa que é lá Menzoberranzan, é lá com os seus, com a sociedade Drow. Depois ele tenta transportar isso para algum lugar lá no subterrâneo, e ele tenta todo lugar novo que ele vê, e ele começa a se aproximar, ele vê, será que aqui eu vou poder chamar de casa, né? Mas então assim, a jornada que ele tem que fazer para que essa coisa aconteça, né? E eu vou ter um mapinha aqui que mostra as andanças do Drizzt, é bem legal, vou mostrar para vocês também. Então é um livro do Drizzt tentando achar um lugar para chamar de casa, tentando achar pessoas para chamar de amigos e de família, né? O mais perto que ele tem era o Zaknafein. E os 3 livros eles falam sobre descobrimento. O primeiro é sobre o Drizzt descobrindo quem são as pessoas da sua raça, quem é o seu povo, quem é a cidade onde ele nasceu. O segundo livro, então, é um descobrimento pessoal do Drizzt, né? É uma jornada dele mais solitária e descobrindo outras sociedades, mas é muito do Drizzt se descobrindo e tomando diversas decisões, né? E o terceiro livro é sobre descoberta do mundo externo, sobre conviver com outros, é sobre carregar essa estigma de ser um elfo negro e como ele vai conviver com isso na superfície. O Drizzt, para mim, também já entrou aqui no panteão de grandes personagens, né? Estou muito empolgado para ver o que ele vai conseguir fazer daqui para frente, porque o Drizzt ele não é simplesmente um personagem fodão. Ele nasce com talentos, mas a gente vê nesses 3 livros aqui uma gigantesca evolução do personagem, tantas provações por qual ele passa, os treinamentos que ele faz, como as coisas levam tempo, né? Leva muito tempo. Só ali no subterrâneo ele fica 10 anos sozinho. Quantos anos ele passa treinando com o Zaknafein? Quanto tempo depois ele fica treinando lá com o Mago Cego, com o Ranger Cego, que já me esqueci o nome. Ele não é simplesmente alguém para quem é dado essa coisa de você vai ser bom porque você vai ser bom, né? Como a gente tem visto aí no cinema, a Rey, por exemplo, lá no Star Wars, né? Ela simplesmente é fodona, simplesmente chega e mata todo mundo sem ter treinamento nenhum. Então aqui a gente vê claramente uma evolução do personagem, né? E o Drizzt ele vai ficar tão bom também, um dos motivos é porque ele é um elfo que consegue viver tanto tempo para ficar tão bom assim, né? Muitos humanos não teriam o tempo que ele tem para fazer essas coisas, alcançar esse nível de destreza, de habilidade naquelas coisas que ele se propõe a fazer. E ele tem aquela coisa que eu gosto nos personagens, né? Que é essa de você se levantar e continuar seguindo em frente, sem ficar se vitimizando. Ele sabe que ele vai carregar esse estigma dos elfos negros para sempre, e ele vai com paciência, ele vai tentando se provar, né? Se enfrentando esse preconceito. Tá aí um livro que fala sobre muitos assuntos que a gente pode trazer para o mundo de hoje, mas sem fazer aquele link bobo direto que as obras hoje em dia ficam fazendo, né? Ficar dando palestrinha, um monte de coisa assim. É feito de forma muito eficaz aqui para falar sobre, né, um pouco sobre desigualdade das casas, tratamentos de gêneros, preconceitos, etc., raciais e tal.
e aqui realmente é raça, né? A gente está falando de elfos, humanos e tudo mais. Então é tudo muito bem feito. Fica demais a minha recomendação para essa obra aqui. E é uma obra muito ágil na sua escrita, nas coisas em que acontecem. Como eu falei, podia tudo ser condensado ali em um livrão só de umas 600 páginas. Vai valer muito a pena. É um livro que funciona muito bem como porta de entrada para quem quer começar a ler fantasia, para quem está querendo ler uma fantasia mais clássica, para quem está querendo aventura, para quem está querendo algumas reviravoltas, certo? Fica muito a minha recomendação. É um livro que me deu muito prazer de ler. Queria ler já a próxima trilogia esse ano, acho que não vai dar tempo. Eu vou falar logo, né, os projetos que eu tenho aí para fantasia ainda em 2025, mas do ano que vem não passa, eu leio a próxima trilogia com certeza. Então fica aí a minha recomendação da série de Drizzt. O próximo arco aqui, ó, é a trilogia Vale dos Ventos Gélidos, né, como já disse. Começa aqui então com o Fragmento de Cristal, Rios de Prata e a Joia do Halfling. Também tem a arte aqui atrás com os companheiros que o Drizzt vai formar. O segundo arco de histórias, que pega aí o livro 7 a 10, é uma quadrilogia chamada Legado do Drow. Começa então com os livros número 7, Legado, o número 8, Noite de Estrelas, o número 9, Cerco das Trevas e o número 10, Passagem ao Alvorecer. Tá certo? A Jambô já lançou o próximo arco, que é a trilogia dos Mercenários, que começa aqui com o volume 11, A Lâmina Silenciosa, e aí tem o volume 12, que é a Espinha do Mundo, e o volume 13, que é Mar de Espadas, conforme vocês estão vendo aqui nas imagens. Esse Mar de Espadas foi lançado em março desse ano. Vamos ver se ela entra na próxima trilogia, que é a trilogia dos Mercenários, que pega os volumes 14, 15 e 16, tá certo? A Jambô vem fazendo um bom trabalho. Eu espero que a partir do quarto volume a gente tenha um trabalho melhor aí na tradução, na edição principalmente, né? Na revisão. Vamos falar um pouquinho sobre esse livrinho aqui, ó. Eu vou tirar o microfone para poder te mostrar eles melhor. Bom, galera, ó, quem conseguir botar as mãos nesse livro aqui, que é um dicionário visual sobre toda a lenda de Drizzt, né? Do Dungeons and Dragons. Eu peguei isso aqui ainda em pré-venda e tava um valor, sim, barato, porque ele é vendido hoje em dia. Ainda tinham daqueles cupons de... Não lembro se eu peguei de roleta, alguma coisa assim lá na Amazon. Então chegou tudo bonitinho. E aqui a gente vai ter tudo que é relacionado com Drizzt em seus livros, né? Então aqui nós temos a guarda. Exatamente isso, um dicionário visual sobre Drizzt. Então aqui a gente tem o próprio Drizzt, com diversas informações aqui que dizem respeito a esse personagem, né? Suas espadas, sua vestimenta e diversas passagens da sua vida. Nós temos aqui também da pantera dele, a Guinevere. Nós temos aqui diversas informações sobre ela. Depois aqui nós vamos ter uma parte toda dedicada aos companheiros do Drizzt, né? Aqui os companheiros of the Hall, que acho que são o bando que ele vai formar a partir do quarto livro. Que, por exemplo, uma das personagens, a Cat Bree Battlehammer. Nós temos também aqui uma explicação sobre as diversas classes dos aventureiros, né? Então nós temos aqui os Wizards, os Clerics, os Rangers, os Fighters, os Bardos, os Druidas, os Barbarians, os Sorcerers, os Monks, os Rogues, os Paladinos. Esse livro também vai falar aqui das culturas dos vários povos élficos, culturas dos vários povos dos anões, um base aqui dos humanos, dos gnomos, de todas as raças que tem aqui dentro. Cara, isso aqui é pesado, tá até cansando meu braço já, hein? Deixa eu ir atrás de alguma outra coisa aqui. Ó, a deusa Lolth, olha que legal. A deusa aranha Lolth. Olha lá o sacrifício lá em cima, né, pra deusa. E aqui a rainha Lolth. Nós temos também aqui uma pequena biografia da matriarca da casa do Urden, a Males do Urden. Essa senhora aqui. Nós também temos aqui toda a parte sobre a família do Urden, né? Olha o Demogorgon aqui. Demogorgon. Olha aí. Olha aí os Devoradores de Mentes. Nós temos aqui uma seção só de monstros, né? Nós temos aqui uma seção só para locais, né? Locais importantes, né? Key Locations. Essa daqui, eu acho que, se eu não me engano, é a cidade de Maison-Berranzan. Nós temos o Drizzt aqui no fundo, né? É a cidade de Maison-Berranzan. Ah, tá aqui o mapinha que eu falei para vocês, ó. Legal. Que mostra aqui os principais locais por onde o Drizzt vai passar ao longo de seus livros, né? Então aqui tem os locais e aqui no mapa ele vai apontando. Então o Drizzt ele vai começar aqui no local 1, que é a Maison-Berranzan. O local 2, que são os subterrâneos. O local 3 é onde ele sai e começa a ter aquela jornada ali com os humanos. Começa a ser perseguido e tal.
E nessa perseguição e nessas suas andanças, ele vai andando por aqui, vai se vendo com os orcs, até que ele vai chegar no local 4, que é o Vale dos Ventos Gélidos, né? Onde começa a próxima trilogia. Aí a gente tem aqui um mapa mais aprofundado do Vale dos Ventos Gélidos. Cara, assim, muito, muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de botar a mão nisso daqui, recomendo a vocês que vocês façam isso, né? Vale muito a pena. Vamos torcer para que a Jambô traga isso daqui algum dia traduzido. Eu facilmente compro novamente para ter tudo em português, para ter os nomes traduzidos em português das coisas, né, das pessoas e tudo mais, que é o que a gente tem ali nos livros. Então eu fiquei muito, muito interessado nisso daqui. Foi muito legal, às vezes, ler alguma coisa e vir aqui pegar essa referência visual e tudo mais, né? Eu acho que adicionou bastante a qualidade da minha leitura de Drizzt e vou continuar fazendo isso nos próximos volumes. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Ficou aí uma coisa bem longa, né? Bem longa mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Curta, comenta, compartilha. Me digam aí se vocês já leram Drizzt, se vocês estão lendo, se vocês se interessaram ali por Drizzt. Espero que vocês continuem aí no canal. Me sigam lá no Instagram, @bibliotecabruta. Semana que vem a gente vai ter um vídeo aí de book haul, todos os livros que chegaram aqui, todos eles por compra, né? No mês de agosto, e também até o fim do mês eu ainda vou postar um guia de leitura do Michael Connelly e um projetinho de leitura de fantasia aqui, hein? Eu vou iniciar em outubro, novembro e dezembro, eu vou iniciar 3 trilogias de fantasia. Para outubro e novembro eu já escolhi. Para dezembro eu vou abrir votação para vocês escolherem o que eu vou ler em dezembro. Aí das 3 aqui eu achar melhor, vai ser a que eu vou concluir em janeiro, tá certo? Então é isso, muito obrigado por tudo e valeu!